Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, está no ar o nosso Esporte Mais. Você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte, é simples. Quem deve ser o substituto de Neymar no time titular do técnico Tite? Responda através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. E além da seleção dos times grandes de São Paulo, vamos falar muito dos times da região. Tivemos campeonatos, tivemos rodada nesse final de semana. O São Caetano, infelizmente, cumpriu tabela na última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar mais um pouco lá do histórico do nosso azulão. Para isso eu trouxe aqui o jornalista Bruno Madri, ele que é jornalista do UOL, o portal UOL, um dos maiores portais do mundo. Ele fez uma matéria muito legal do São Caetano, contando toda a história de ascensão e queda do nosso querido azulão. Bruno, boa noite, seja bem-vindo ao Esporte Mais. Boa noite, Roberto, muito obrigado a todos os telespectadores aqui. Bruno, fala um pouquinho pra gente, a gente vai falar do São Caetano, que foi eliminado agora do campeonato da Série D, mas a gente vai falar de seleção brasileira primeiro. Antes da gente ver o jogo do Brasil, você pode dar um palpite para quem você colocaria no lugar de Neymar? David Neres, temos algumas opiniões. Olha, Dudu, David Neres, eu acho que foi um erro colocar o William nessa convocação. Eu acho que teriam nomes melhores. O próprio Dudu tá jogando bem no Palmeiras, tá com uma média boa de jogos e gols. Eu acho que pela regularidade mereceria, sim. E dos que estão convocados para a Copa América ali, quem que você colocaria? Eu acho que o David Neres tá mais preparado. Apesar de jovem, ele já tá com mais vigor para assumir. Muito boa, né, muito cara? boa do Ajax, temporada fantástica. Ele tem tudo para assumir esse lugar aí. Tá se bobear até não sair mais. Vamos ver então como que foi o jogo do Brasil. A seleção de Honduras é muito fraca, mas o Brasil jogou futebol e jogou muito bem. Sete a 0, goleada da seleção. Bruno, tá confiante para essa Copa América? O Tite disse que agora ele tem uma base para o time titular. Honduras é um comparativo legal? Não, comparativo legal não. É uma seleção que está pronta para a Copa América, mas para a Copa de 2022 acho que falta muita coisa. É um time que precisa ser renovado, a renovação completa. É muito pouco ainda para um 7 a 0, é meio enganoso assim, não é muito não. O Tite reclama muito que não teve tempo na Copa anterior para renovação. Você acha que ele está demorando muito para renovar? Porque o Daniel Alves, Miranda, será que esses caras vão estar prontos para a Copa? Thiago Silva também não, acho que tem que ter... Eita, dá pra... Não, pode ir, tranquilo. Thiago Silva, Miranda, são nomes que acho que não tem que ser nem convocados nessa nova fase. Tem que convocar, por exemplo, você tem o Dedé do Cruzeiro um pouquinho mais jovem, o próprio Felipe que está no Porto, são bons zagueiros que podem estar nessa seleção. Tem atacantes, meio que o Pedro do Fluminense pode ser um nome muito bom para assumir a camisa 9, o Gabriel Jesus já teve a chance dele, talvez não seja o nome ideal agora, então você tem novos nomes que você pode aproveitar. Agora a gente fala um pouquinho de Copa do Mundo de futebol feminino, tá rolando na França, o Brasil estreou com uma goleada por 3 a 0 com 3 gols dessa artilheira aí, ó. Não imaginava estrear com 3 gols, eu imaginava poder dar a volta por cima, ajudar no máximo que eu pudesse, marcar um gol, imaginei, agora 3 não passou pela minha cabeça não. É o recomeço para mim, pessoal, recomeço para todo o grupo, acho que está todo mundo de parabéns. E daqui para frente a gente procurar melhorar cada vez mais, pegar alguns erros que nós cometemos, porque a gente sabe disso, e focar 100% num objetivo final, que é poder levantar essa taça.
Boa sorte para a seleção brasileira. Parabéns para Cristiane. 3 gols contra a Jamaica. Claro, é a seleção mais fraca do grupo, mas o Brasil estreou com o pé direito. Agora a gente vai falar um pouquinho do São Caetano. Vamos ver como que foi o jogo do Azulão. Empate 1-1 contra o Caxias. Também preso, vem você. Que boa bola do Michel, partiu, encarou a marcação, dentro da área, bateu de perna direita, pintou golaço! Golaço! Fim de empatar o jogo. Bola na área! Gol! Do São Caetano, Cleison, camisa número 19. Mais uma queda do São Caetano. Para quem não conhece a história do Azulão, acompanhe, leia a matéria do Bruno. Com certeza, se você colocar UOL/São Caetano, alguma coisa se encontra, né? Azulão, São Caetano, Azulão. UOL. Bruno, fala um pouquinho pra gente dessa matéria. Você entrevistou o presidente do São Caetano, algumas pessoas envolvidas na história do clube. Um clube que disputou final de Campeonato Brasileiro, final de Libertadores, não ganhou Libertadores por pouco, quase que entra para a história do futebol mundial, se conquista a Taça Libertadores e hoje vive essa amargura. Então, Roberto, essa é uma matéria que eu sempre quis fazer. Na verdade, eu cresci vendo esse time de São Caetano e quando surgiu a possibilidade eu falei, nossa, eu quero realmente fazer essa matéria. Eu conversei com o Jair Pisserni, que foi o técnico da época, conversei com o Nairo, com ex-jogadores. Foi um time que marcou, foi um time que surgiu do nada, foi um time, a base de outro time do interior. E as peças foram dando certo, foram encaixando. O Jair Pisserni, um técnico ofensivo, que sempre priorizou o ataque. Ele fala na entrevista que o 4-3 para ele é o melhor resultado. É coisa difícil de se ver hoje no futebol, muitos gols, né? E é um time que encaixou, chegou na final da João Avelange, disputou a final do Brasileiro 2001, chegou na final da Libertadores, só conseguiu no fim o Paulistão, mas é uma história meteórica, uma ascensão incrível do São Caetano. Que uma pena que hoje está fora da Série D aí, mas vamos torcer para dias melhores aí pro Azulão. E para quem foi o Olímpia na final da Libertadores. Foi o Para Olímpia. quem não sabe, o São Caetano perdeu aqui nos pênaltis, né? Sim, não, Venceu fora de casa, em final de Libertadores, que é muito difícil, e perdeu aqui nos pênaltis. Foi lá no Paraguai, 1-0 no Olímpia, e na volta todo mundo achando que é a hora de São Caetano, e na época o Brasil tinha sido pentacampeão. São Caetano não é um time que tem muita rivalidade assim a nível nacional, todo mundo torcendo pro São Caetano. Acabou que ficou nos pênaltis, bateu na trave e veio o Paulistão 2 anos depois, mas foi um jogo para ser... Foi histórico só o fato de chegar na final, mas faltou a cereja do bolo ali. Você acha que todo mundo torceu mesmo? Por exemplo, torcedor do Corinthians, não tinha Libertadores. Exato. Pô, se o São Caetano ganhar, eles vão me zoar demais. Aquela... Tem um contra, né? Torceu até a página 2, né? Não, um time legal, bacana, mas para quem não tinha Libertadores na época, realmente... É bom não ganhar, né? Exato, é melhor no Paraguai. Pessoal, agora eu tenho um recado para você. A semana tá começando, você quer se divertir no final de semana, tá procurando um lugar, então você precisa conhecer o Ski Mountain Park. Boa noite a você que acompanha o Esporte Mais. Estamos em São Roque, direto do Ski Mountain Park, um paraíso ecológico, em especial dentro do restaurante e sem contar na praça de alimentação que você encontra neste lugar maravilhoso. Ao meu lado, o coordenador Miguel, que tem 20 anos de experiência e vai contar pra gente um pouquinho das atrações que encontramos aqui. Isso mesmo. Pessoal, olha que legal, nós temos 16 atividades, entre elas escorregador de 360 metros, teleférico, arco e flecha, o arvorismo e 2 principais pistas de esqui. A pista de 100 metros, pista escola para iniciantes e de 400 metros para os mais aventureiros do esporte. E eu que amo uma patinação, tem pista de patinação ecológica, olha só que demais, gente. Qual site daqui? skipark.com.br. Endereço? Estrada da Serrinha, bairro Cambará, número 1500, Para cidade de São fechar, Roque. com chave de ouro, onde estamos? Cidade de São Roque, no Ski Mountain Park. Para você, alegria e diversão é aqui. Valeu, alegria e diversão garantidas. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o Esporte Mais. Agora eu tenho outra dica para você. Na verdade, é um pedido de ajuda. A Prefeitura de São Bernardo do Campo está com uma campanha ativa do agasalho e você pode colaborar. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos listados no site www.sãobernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Fácil, muito fácil e simples de colaborar. Agora a gente vai falar um pouquinho do Palmeiras. O Verdão venceu novamente, o Verdão está imparável no Campeonato Brasileiro. O Atlético tem um jeito interessante de jogar, muita qualidade. Nós não nos adaptamos em algumas situações, mas no segundo tempo melhoramos. Acho que conseguimos equilibrar e sermos melhor no segundo tempo. Mas a gente tem que respeitar o Atlético. A gente sabe que o Atlético tem bons jogadores, além de bons jogadores, boa qualidade no trabalho com a bola, um sistema muito bem organizado. E vencê-los, para nós, é uma satisfação muito grande. Mais uma vitória do Palmeiras, cirúrgico Palmeiras que não perde para ninguém, mesmo com um jogo a menos por causa da polêmica contra o Botafogo, lidera com folga o Campeonato Brasileiro, 32 rodadas sem perder no Campeonato Nacional. Bruno, tem muito torcedor do Palmeiras empolgado, dizendo que já pintou o campeão. É cedo, né? É cedo, mas o Palmeiras é o time que o Felipão é o cara que não precisa do limão para fazer a limonada, né? Ele já tem o time encaixado, já tem o modelo de jogo dele, é um time que toma pouco gol, tá com a receita certa aí para conseguir o título, falta muita coisa, mas Libertadores também chega forte, é um time que tá sólido. Se você vê a questão de elenco, o Palmeiras ficou com desfalque dos seus 2 zagueiros titulares. Exato. E entrou com os reservas, como você disse, a defesa muito sólida contra o time do Atlético Paranaense, que é muito forte. Sim. Veio bem na Copa do Brasil, Libertadores, e o Palmeiras venceu novamente. Você acha que talvez num clássico, quem que pode bater o Palmeiras nesse campeonato? Clássico é sempre um jogo à parte, é o tipo do jogo que você não consegue apontar um favorito. Mas o Palmeiras vem muito sólido, é um time completo, é o tipo do time que o Felipão gosta, um time montado, um time fácil de armar, não tem muito segredo, é aquilo lá e pronto, foco na bola parada, o Palmeiras é muito forte. Claro que pode ter surpresa, essa parada para a Copa América pode mudar muita coisa, pode alguém sair, pode alguém chegar. Outros times podem chegar, Atlético Mineiro, o próprio Santos, o Corinthians está tentando com o Carille, mas o Palmeiras segue, por enquanto, não tem um rival à altura não. O Palmeiras que vai pegar o Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora a gente vai falar um pouquinho do Santos. O Santos foi eliminado pelo Galo da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro o Santos deu o troco e levou a melhor.
jogaço do Sanches, vitória importante do Santos, que figura ali entre os líderes do campeonato, mas a torcida em si até protestou depois do jogo. Dá para chegar? O Santos consegue com esse elenco? Eu acho que o elenco do Santos não é do nível do São Paulo, e mesmo assim o São Paulo está fazendo uma campanha brilhante, foi eliminado da Copa do Brasil, já não está mais na Sul-Americana também, mas é isso, é um trabalho a médio prazo, longo prazo. Acho que a torcida tem que ter um pouco mais de paciência com o São Paulo, é legal a gente ter esse tipo de modelo no Brasil, eu acho que é um modelo legal de assistir, legal de ver. Acho que o Santos pode chegar sim, depende mais do Palmeiras, né? O Palmeiras não perde para ninguém, vai chegar como, né? Mas tá difícil, tá né? difícil. Agora a gente vai falar de um time que esse perde, esse tá difícil de vencer. São Paulo empatou contra o Avaí 0-0 e o Cuca deu entrevista coletiva depois do jogo. Um sentimento ruim, porque você deixa de somar pontos importantes, encostar na turma de cima. Já é o quinto, sexto jogo sem uma vitória. Então, lógico que é um sentimento amargo após o empate, né? Não era o que a gente esperava. Em alguns momentos do jogo a gente chegou a ter grande posse de bola, 70%, 80%. Teve tabelas, teve movimentação boa, mas falta finalizar mais, né? Falta finalizar. E você pode perguntar, mas você não trabalha a finalização? Se trabalha, mas vai muito também da característica do jogador, de você conseguir uma jogada pelo fundo, né? E eles marcaram bem isso. De vez em quando a gente afunilou demais o jogo por dentro. Se for ver, tem 10, 12 escanteios durante o jogo. E você domina o adversário, mas infelizmente não consegue criar grandes e claras oportunidades de gol. Acho que atrás está muito bem estabilizado, aí a segunda melhor defesa do campeonato, mas a gente não está conseguindo ter sucesso na frente em fazer jogadas de gol, né? Hoje era um jogo que nós precisávamos ter feito mais jogadas pelo volume de jogo que a equipe teve. Bruno, você acha que a torcida do São Paulo tem que ter o ânimo que o Cuca Não. mostra ali pra gente? Porque a situação tá difícil. Se tiver o ânimo do Cuca, o São Paulo tem que se preocupar com o rebaixamento. É um time que não está encaixado, é um time que tem peças boas, não é que nem o Santos que a gente falou agora há pouco, é um time que tem elenco, dá para fazer mais. Eu não sei se o Cuca acabou se perdendo, o Mancini estava dando um jeito nesse time e o Cuca acabou pondo o jeito dele, não sei se com o Pato deu muito certo, deu liga. São Paulo precisa acordar. São Paulo precisa acordar nessa parada da Copa América, fazer alguma coisa, mudar o esquema, dar um ânimo nesse time. Valeu, Bruno. Obrigado por sua participação aqui Obrigado. no Esporte Mais. Eu deixo esse espaço final, você que é aqui do Grande ABC, mandar um abraço para a família, para os amigos. Fica Um abraço a toda a minha família, meus amigos. Muita força aos times do ABC, muita força aos times de São Paulo. E é isso, Roberto. Estamos aqui à disposição. Valeu, muito obrigado. Pessoal, Esporte Mais fica por aqui. Amanhã estamos de volta nesse mesmo horário.